E aí, seguinte, todo mundo gosta de pensar que tem controle, né? Das próprias decisões, da própria vida. Aham. Mas, se a gente for honesto, a única coisa que a gente controla mesmo, de verdade, é a nossa mente. Só que, e se existir todo um sistema ao nosso redor? Um sistema. E isso, um sistema que foi desenhado, assim, de propósito, para influenciar o que a gente pensa, o que a gente sente, sem a gente nem perceber. É uma ideia bem forte, e é exatamente o ponto de partida do material que a gente está analisando hoje, o livro Mais Esperto que o Sistema, de Tiago O. Kraszewski. A tese central dele é essa: existe uma espécie de matrix social. Matrix? Essa é uma palavra pesada, né? Só meio, sei lá, teoria da conspiração. Sim, soa. Mas não é bem isso, sabe? A premissa do livro é mais sutil. O sistema não quer ser compreendido, ele não é uma pessoa numa sala escura. Então o que ele é? Ele funciona oferecendo caminhos fáceis, ideologias prontas. Tipo, ou você se encaixa no papel da vítima, sofredora, ou no do super-herói que vai salvar o mundo. Narrativas prontas. Exato, narrativas que te aprisionam. E o objetivo do autor, citando até Robert Greene, não é dizer para fugir da Matrix, porque ele acha isso impossível. A meta é outra. Qual? É entender as regras do jogo, é enxergar o tabuleiro com clareza, enquanto a maioria das pessoas nem sabe que está jogando. Ok, gostei dessa abordagem. Não é sobre fugir, é sobre entender. Então vamos lá, vamos desvendar isso. O que é exatamente esse sistema? O livro descreve como uma força que nos impede de lembrar quem a gente realmente é. Ainda sou um pouco abstrato. O sistema é um conjunto de incentivos e narrativas que te empurra na direção do menor esforço mental. E a principal ferramenta para isso, segundo o autor, não é a força. Não? É algo que todo mundo adora, o entretenimento. Ele chega a chamar o entretenimento de a sua prisão feliz. Prisão feliz é uma imagem forte, porque faz sentido. Enquanto a gente está maratonando uma série ou rolando feed, a gente não está questionando nada. A mente está anestesiada. Exatamente. O argumento é que nesse estado de entretenimento constante, a gente fica extremamente sugestionável. A nossa guarda crítica baixa. Aham. O livro faz um contraste muito bom com o conceito grego de catarse. Na Grécia Antiga, você ia ao teatro, ver uma tragédia, ver o herói cometer um erro e se dar mal, e saía de lá refletindo sobre a sua própria vida. Era um entretenimento que te fazia pensar. Isso, te elevava, te purificava. Hoje, o objetivo parece ser o oposto: te prender, não te libertar. E essa sugestionabilidade, como ela funciona na prática? Uma das formas mais comuns é o argumento de autoridade. O livro aponta como frases do tipo "a ciência comprova", "os especialistas afirmam", são usadas para matar qualquer debate. Entendi. Não é que a ciência esteja errada, mas é a forma como usam a autoridade dela. Perfeito. É para dizer, não pense, só aceite. A confiança vira uma ferramenta de controle. Certo, faz sentido. Mas aqui é onde a coisa fica realmente sinistra pelo que eu vi no material. O autor descreve uma técnica de manipulação emocional que a mídia usaria. Um tipo de maquiavelismo moderno. Isso me chamou muito a atenção. É a parte mais explícita. E funciona em 3 passos bem claros. Primeiro, eles criam uma emoção negativa muito forte. Ok. O livro dá um exemplo, uma notícia terrível, uma mulher sendo agredida. Mas não é só a notícia, é o pacote completo. Trilha sonora triste, narração dramática. O objetivo é plantar em você um sentimento visceral de repulsa, de raiva. Até aí tudo bem. É uma notícia horrível, é natural se sentir assim. Qual o próximo passo? O segundo passo é a manipulação. Essa emoção negativa é conectada de forma sutil a um símbolo, a uma palavra-chave. Por exemplo, a notícia é associada à palavra conservadorismo ou extremismo, qualquer rótulo. Ah, entendi a jogada. Agora, essa palavra, que antes era só um conceito, passa a carregar toda aquela carga emocional de raiva da notícia original. A palavra vira um gatilho emocional. E aí vem o golpe final, imagino. Exato, o terceiro passo. Eles apresentam uma figura pública, um político.
O livro chama de Deputado Joãozinho, que defende ideias associadas àquele símbolo. Pronto. A carga emocional é transferida para a pessoa. Isso. Na mente de quem assiste, o deputado Joãozinho agora está associado àquela agressão horrível, mesmo que ele não tenha nada a ver com o caso. A associação foi feita no nível emocional, contornando a lógica. Nossa, isso é pesado. E a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Dos dois lados. É uma fórmula. E o livro diz que, nesse jogo, a gente se divide em 3 grupos. Isso. Segundo o autor, existem os poderosos que entendem e criam essas regras, os enganados, que é a grande maioria, que só reage emocionalmente, e os honrados, que tentam viver por princípios e por isso muitas vezes acabam sendo alvo do sistema. Ok, essa ideia da manipulação emocional é assustadora, porque se o campo de batalha são as nossas próprias emoções, como a gente sequer começa a lutar? A gente tem que virar um robô sem sentimentos? O que o livro propõe? Essa é a grande questão. E a conclusão do livro é direta. Não, você não pode confiar cegamente nas suas emoções, porque elas são o playground da manipulação. Mas isso não significa virar um robô, certo? Não, claro que não. Significa entender que existe uma dualidade no nosso jeito de julgar o mundo. Dualidade? Como assim? O livro fala em 2 tipos de julgamento. O primeiro é o julgamento intelectual. É quando você avalia se algo é verdadeiro ou falso, bom ou ruim, com base na lógica. Certo. Se eu chegar atrasado todo dia no trabalho, vou ser demitido. Isso é ruim para minha carreira. É um julgamento racional, causa e consequência. E o outro? O outro é o julgamento afetivo. Ele não se baseia na lógica, mas em gostar ou não gostar, no prazer do momento. É o clássico. A cama está tão quentinha, não vou levantar agora. Sei bem como é. Pois é, o julgamento afetivo não se importa com a demissão no futuro, ele só quer o conforto do agora. E o argumento do autor é que a nossa sociedade, com esse foco em gratificação instantânea, nos treina para sermos quase só afetivos. E pessoas assim são mais fáceis de controlar. Muito mais fáceis. Para lidar com isso, o material apresenta a ideia dos 2 eus, certo? Exatamente. É uma forma de visualizar essa batalha interna. O primeiro é o eu experiencial. É quem está vivendo o momento, sentindo o prazer da cama quentinha, a raiva da notícia na TV. Ele vive o aqui e agora. E o segundo seria o eu existencial. Isso. Pensa no eu existencial como o seu eu do dia seguinte. É a voz na sua cabeça que, na segunda-feira, analisa o que o eu experiencial fez no fim de semana. Boa analogia. O eu experiencial vive a festa. E o eu existencial lida com a ressaca e tenta aprender alguma coisa com ela para não repetir o erro. Ele reflete, aprende com o passado, planeja o futuro. Gostei. E como a gente fortalece esses 2 eus? Porque parece que a vida moderna só alimenta o primeiro, o que vive a experiência. O livro sugere que os 2 precisam de alimentos diferentes. O eu experiencial cresce com novas experiências. Viajar, provar uma comida diferente, aprender algo manual, sair da rotina. E o eu existencial? Esse cresce com a reflexão, com o estudo. O autor usa a expressão roubar a sabedoria dos sábios. Ou seja, ler os grandes pensadores, estudar história, é um processo para dentro. O equilíbrio é a chave. A ideia é que o seu eu do dia seguinte comece a guiar as decisões do seu eu da festa e não o contrário. Exato. Certo. Então, a gente entende a manipulação, a nossa briga interna. Mas, e na prática? Como se sai do piloto automático do sistema? Escola, faculdade, emprego, aposentadoria. Se essa é a trilha padrão, como se cria a própria? A proposta é uma mudança de mentalidade. Em vez de ter uma lista de compras de objetivos, tipo comprar um carro, que são coisas externas, o foco deve ser no tornar-se. Tornar-se uma pessoa mais sábia, mais habilidosa. O foco é interno. E para alcançar a excelência em qualquer área, o autor diz que são necessários 3 elementos. O primeiro é o interesse. Você não consegue aprender de verdade algo que não te interessa. Faz sentido. O segundo é a concentração. Focar nas regras do jogo que você quer vencer.
Não adianta focar em fofoca de celebridade se o objetivo é independência financeira. Perfeito. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil hoje em dia, é a continuidade. A prática consistente, dia após dia, por anos. O livro cita o exemplo de Dostoiévski. Ele não escreveu Crime e Castigo num fim de semana. Foram décadas de trabalho. É o oposto completo do hack da dica de 30 segundos para ficar rico que a gente vê tanto por aí. É o ato de rebeldia definitivo. O sistema quer resultado imediato. Passar anos focado numa única habilidade é jogar um jogo de longo prazo num mundo que só pensa no curto prazo. A excelência, nesse contexto, é uma declaração de independência mental. E falando nesse jogo, um dos maiores obstáculos que o livro aponta é a nossa relação com o dinheiro, a tal da armadilha dinheirista. Mas como não focar em dinheiro se as contas chegam todo mês? É o ponto central. A armadilha não é o dinheiro, mas o apego emocional a ele. O medo de perder, a ansiedade para ganhar. Entendi. O argumento do livro é que as pessoas que realmente constroem riqueza não focam no dinheiro. Elas focam em resolver problemas, em criar valor. O dinheiro se torna uma consequência, não o objetivo. É uma mudança de perspectiva em tanto. E ele dá alguma dica prática para quebrar esse apego emocional? Sim, algumas bem interessantes. Uma é poupar uma porcentagem fixa de tudo que se ganha, tipo 10%, não para gastar depois, mas como um exercício de disciplina. Outra, que parece contraditória, é doar. Doar. Doar uma pequena parte sinaliza para sua própria mente um estado de abundância. Quebra a mentalidade de escassez. E a mais importante é um lembrete filosófico. O seu valor como ser humano é sempre maior do que qualquer bem material. Isso se conecta com outra ideia forte do material: construir força e eliminar fraquezas. E que todo problema é, na verdade, um problema de falta de informação. Exato. A mentalidade que o livro chama de vitimista encara um problema e se paralisa, focando na perda. A mentalidade vitoriosa encara um mesmo problema e se pergunta: qual informação está me faltando para resolver isso? É uma postura ativa. Isso, não passiva. E isso nos leva a uma das ferramentas mais poderosas que o livro apresenta, que é a ideia dos arquétipos de Jung. Essa parte é fascinante, mas pode ser um pouco abstrata. Como isso funciona na prática? Vamos tornar isso bem concreto. A ideia é que influência e autoridade não são criadas do nada. Nós, como seres humanos, já temos no nosso inconsciente coletivo uma série de personagens pré-definidos: o herói, o sábio, o rebelde, o governante. Os arquétipos. Isso. Uma comunicação poderosa de uma pessoa ou de uma marca personifica um desses arquétipos de forma consistente. Então, tipo a Apple, eles não vendem só tecnologia, vendem um arquétipo do rebelde ou do criador, né? O famoso comercial de 1984 era sobre desafiar o status quo. É isso. Exatamente esse o ponto. A Apple incorporou o arquétipo do rebelde criativo. A Nike incorpora o herói. Just do it. Uma universidade como Harvard incorpora o sábio. Entendi. E o ponto crucial do livro é: não tente ser tudo para todos. Isso gera uma comunicação fraca. Encontre o seu arquétipo dominante, aquele que é mais autêntico para você, e comunique a partir dele. O livro afirma que as marcas e personalidades mais fortes focam 90% da sua energia num único arquétipo. A força vem da consistência e da clareza. Uau! Olhando por esse ângulo, muita coisa faz mais sentido. Bom, a nossa análise hoje foi uma jornada. A gente partiu da ideia de um sistema. Vimos como ele usa o entretenimento e a emoção para manipular. Em usar o poder dos arquétipos para navegar nesse mundo. E para fechar, vale a pena voltar à metáfora do xadrez. O autor diz que a maioria de nós nasce como um peão num grande tabuleiro. Todo livro é um manual sobre como esse peão pode parar de se mover no automático e ficar, de fato, mais esperto que o sistema. Certo. A reflexão final que o material nos provoca é: o que acontece quando esse peão, depois de aplicar toda essa sabedoria, finalmente consegue cruzar o tabuleiro inteiro? Ele é promovido? Vira uma rainha e passa a fazer parte da mesma estrutura de poder que antes questionava? Ou, por entender o jogo tão profundamente,
ele ganha a habilidade de virar o tabuleiro e propor um jogo completamente novo.